Você já teve a sensação de que algo te observava, mesmo quando estava completamente sozinho? A história de hoje é sobre uma garota que descobriu que o reflexo no espelho pode esconder algo muito mais sinistro. Prepare-se, porque essa história vai te perseguir. Marina era uma garota como qualquer outra, até o dia em que seus olhos encontraram um espelho antigo, escondido no fundo de uma loja empoeirada. A moldura de ferro retorcido parecia se contorcer, como se estivesse viva. O vendedor, um homem de olhar cansado, jurava que era uma peça rara, única. Mas quando Marina perguntou por que estava tão barato, ele apenas desviou o olhar, apressando a venda. Ela não sabia, mas tinha acabado de comprar sua própria maldição. Assim que o espelho foi pendurado na parede do seu quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos que ela jurava ter deixado em um lugar apareciam em outro. Chaves, livros, o controle remoto. Tudo parecia se mover sozinho. À noite, a sensação de ser observada se intensificava. Deitada na cama, ela olhava para o espelho no escuro e tinha a impressão de ver um vulto, um movimento sutil atrás do seu próprio reflexo. Mas bastava acender a luz do abajur e... nada. Tudo estava exatamente como deveria estar. Ela tentava se convencer de que era só o cansaço, a imaginação pregando peças. Mas no fundo, um calafrio percorria sua espinha toda vez que seus olhos cruzavam com o vidro. As noites se tornaram um tormento. Uma madrugada, ela acordou com um som que parecia vir de dentro do próprio quarto. Sussurros, palavras incompreensíveis, um murmúrio baixo e constante. O som parecia emanar do espelho. Ela se sentou na cama, o coração acelerado, e percebeu algo aterrorizante. A superfície do espelho vibrava levemente, como se alguém estivesse respirando contra o vidro do outro lado. A luz fraca da lua, que entrava pela janela, revelava uma ondulação quase imperceptível, como se o espelho estivesse vivo, pulsando, observando cada movimento dela. O medo era tanto que ela mal conseguia respirar. Na noite seguinte, incapaz de suportar mais, Marina pegou o primeiro lençol que encontrou e cobriu o espelho, na esperança de bloquear o que quer que estivesse ali. Foi um alívio momentâneo. Ela tentou dormir, tentando esquecer o horror que sentia. Mas quando acordou com os primeiros raios de sol, um grito ficou preso em sua garganta. O lençol que cobria o espelho estava no chão, rasgado, com fendas que pareciam ter sido feitas por garras afiadas de dentro para fora. E o vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele por horas, mas o vapor estava do lado de dentro. Alguém ou algo tinha tentado sair. A partir daquele dia, o terror se tornou explícito. Ao se olhar no espelho, ela começou a notar pequenas, mas terríveis diferenças. O quarto refletido era idêntico, cada detalhe no lugar. Mas o reflexo dela não era mais ela. Enquanto Marina olhava, séria e apavorada, a imagem no espelho sorria. Um sorriso sutil no início, quase imperceptível. Mas ele se alargava, se esticava de uma forma anatomicamente impossível, um rasgo sinistro em um rosto que deveria ser o seu. Os olhos do reflexo pareciam mais fundos, mais escuros, como poços vazios que a sugavam para dentro. Desesperada por uma prova, por algo que mostrasse que não estava enlouquecendo, Marina decidiu filmar o espelho com o celular. Ela se posicionou na frente dele, imóvel, com o coração batendo forte no peito, e começou a gravar. Mais tarde, ao assistir ao vídeo, o sangue gelou em suas veias. Na gravação, enquanto ela se mantinha com os olhos abertos e fixos, seu reflexo piscava em momentos aleatórios. Em um dos frames, que ela pausou e repausou dezenas de vezes, o reflexo se moveu sozinho. Ele se aproximou lentamente, até encostar o rosto pálido no vidro. E então, os lábios se moveram, sussurrando algo que o microfone do celular não conseguiu captar. Um segredo silencioso, só para ela. Naquela noite, os pesadelos começaram. Mas não eram sonhos comuns. Marina se via do outro lado, presa dentro do espelho. Suas mãos batiam contra o vidro frio, um grito silencioso em sua boca, enquanto ela assistia, impotente, à sua outra versão, a versão do reflexo, dormindo tranquilamente em sua cama.
Era o mesmo corpo, o mesmo rosto, mas ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que aquela não era ela. Ela era a prisioneira e a outra estava livre, vivendo sua vida. Ela acordava encharcada de suor, o pânico tomando conta de todo o seu ser. Em uma dessas manhãs, ao olhar para o espelho, o terror atingiu um novo nível. O espelho refletia seu quarto perfeitamente, mas ela não estava lá. O reflexo mostrava a cama desarrumada, a janela, a porta, mas o espaço onde ela deveria estar estava vazio. Era como se ela tivesse sido apagada daquela realidade paralela. Como se o outro lado estivesse se preparando para algo, limpando o cenário para a chegada de um novo ator. Ela não era mais bem-vinda, nem mesmo em seu próprio reflexo. O clímax veio em uma manhã cinzenta. Ao passar pelo espelho, ela viu algo impossível. O reflexo dela estava de costas, parado no meio do quarto, e em sua mão segurava uma faca de cozinha, a lâmina brilhando friamente. Instintivamente, Marina se virou, o coração aos pulos, esperando encontrar a figura atrás dela. Mas não havia nada. O quarto estava vazio. E então ela ouviu o som inconfundível de metal caindo e batendo no chão de madeira. O som ecoou pelo silêncio, uma prova física de que o que acontecia no espelho não estava mais contido ali. Em um ato de puro desespero, ela decidiu que precisava destruir aquela coisa. Agarrou o objeto mais pesado que encontrou e avançou contra o espelho, gritando, chorando, batendo com toda a sua força. Mas o vidro não quebrava, não rachava, não arranhava. Em vez disso, a cada golpe, o reflexo dela começou a rir. Uma risada baixa, rouca, gutural, que não pertencia à sua voz. O som preencheu o quarto, zombando de seu pânico, de sua fraqueza. De repente, a luz do quarto começou a piscar freneticamente, mergulhando a cena em um pesadelo estroboscópico. No espelho, em meio aos flashes de luz e escuridão, o reflexo estendeu a mão em sua direção. E o impossível aconteceu. O vidro se dobrou como se fosse água, ondulações se formando na superfície. E então, dedos pálidos, longos e finos começaram a atravessar a barreira líquida do espelho, entrando no quarto. Marina soltou um grito e correu. Correu para fora do quarto, batendo a porta atrás de si, mas o som de vidro finalmente se quebrando a seguiu pelo corredor. Ela se trancou no banheiro, o único lugar com uma fechadura, e encostou-se na porta, ofegante. Tapou os ouvidos, tentando abafar os sons que vinham do quarto. Depois de um silêncio que pareceu uma eternidade, ela ergueu os olhos, trêmula, para o pequeno espelho acima da pia. Mas o que ele mostrava não era seu rosto assustado. Ele refletia o quarto. O quarto estava vazio, e no centro, o espelho antigo, agora sem reflexo algum, mostrava apenas a parede oposta. E então, no espelho do banheiro, a outra Marina apareceu. A criatura que usava seu rosto olhou diretamente para ela, através dos reflexos, e um sorriso vitorioso se formou em seus lábios. Com a voz dela, mas sem nenhuma emoção, ela disse: "Agora é a minha vez de viver do lado de cá." E então, a luz do banheiro se apagou, e tudo ficou escuro. Quando os vizinhos, preocupados com os gritos, arrombaram a porta dias depois, encontraram o apartamento silencioso e gelado. No quarto, a moldura de ferro do espelho antigo estava no chão, mas o vidro havia desaparecido. Era apenas um aro vazio, como se alguém o tivesse atravessado, e das paredes um eco fraco, quase imperceptível, de uma respiração lenta e constante. Dias depois, uma mulher idêntica à Marina foi vista caminhando pela cidade. Ela usava as mesmas roupas, tinha o mesmo cabelo, mas havia algo terrivelmente errado. Seu rosto era uma máscara sem expressão. E seus olhos nunca piscavam. Dizem que o espírito de Marina ainda está preso, vagando entre os reflexos, e que se você encarar seu próprio espelho por tempo demais no escuro, talvez consiga vê-la lá, no fundo, esperando. Mas cuidado, se ela sorrir primeiro, fuja. Porque talvez não seja você quem vai desviar o olhar. Você teria coragem de olhar no espelho agora? Deixa o like se não piscou até o final do vídeo. E se quiser mais relatos como este, se inscreve no canal, antes que o seu reflexo te veja também.